Olá, meu nome é Gui Barcelos e esta é uma telelição sobre floculação e tratamento de água. Então nós vamos utilizar como reagentes hoje no nosso experimento o sulfato de alumínio para formar com o hidróxido de sódio o hidróxido de alumínio, que gerará uma atração por micelas do material que está poluindo a água. Então nós vamos fazer a formação de flocos que vão se decantar. Este aqui é um outro experimento que eu estou preparando para refazer a telelição de eletrofloculação, que também faz parte deste contexto de tratamento e despoluição de água. Então, nós vamos começar preparando uma solução grosseira de hidróxido de sódio, uma solução com um pH bastante elevado, porque o hidróxido de sódio vai alcalinizar a água. Então, nós vamos preparar essa solução grosseira de hidróxido de sódio. Eu vou colocar luvas, porque devido ao pH ser tão elevado, acaba se tornando corrosivo. E vamos preparar essa solução grosseira. O que é uma solução grosseira? É uma solução na qual nós não fazemos uma medição muito precisa, uma medição quantitativa exata, né, de 0,0x gramas. Então, para isso, nós vamos utilizar um copo de Becker de 250. Vou colocar água destilada para evitar se misturar com o sulfato de alumínio que já vem das estações de tratamento de água da água que nós consumimos. E vou colocar aqui, esta é hidróxido de sódio em pó em micropérolas, né, que nós vamos dissolver. Então, aqui temos água destilada. Sulfato de alumínio vamos deixar para depois, que nós vamos usar só 2 gramas. Para quem quiser fazer em casa, este experimento não deve ser feito em casa, né? Nós podemos fazer o experimento de eletrofloculação, para o qual haverá um outro vídeo. Já há um vídeo, né? Nós vamos preparar um novo vídeo para o canal, uma telelição. Vamos usar o hidróxido de sódio, que é tóxico, é corrosivo, então eu não recomendo, aliás, eu proíbo de fazer em casa, a não ser que tenha um acompanhamento de um professor, de um químico ou biólogo ou especialista na área. Como o hidróxido de sódio tem uma reação muito intensa, então eu me preparo. Eu vou utilizar um bastão de vidro para misturar. Minha colherinha que eu não tinha preparado. Colher de medida para colocar o hidróxido de sódio. Inclusive, eu acho que seria interessante fazer uma medição de pH para que vocês possam ver o quão alcalino fica. Então, vou colocar aqui as micropérolas de hidróxido de sódio. Só por curiosidade, vamos medir aqui na balança quantos gramas de hidróxido de sódio contém em uma dessas colheres. Então, unidade gramas. O meu vidro de relógio tem 23 gramas, então eu taro ele, 0. Então, temos 6 gramas de hidróxido de sódio em pérolas.
Já vamos fechar aqui para não contaminar essa amostra. Aliás, este estoque. Tenho 6 gramas de hidróxido de sódio em pérolas para 200 ml de água destilada. Como eu comentei, né, a reação é imediata, muito intensa, é altamente polar. Então eu vou dissolver, cuidando para não formar corpo de fundo. Eu vou dissolver o hidróxido de sódio Este processo é feito diariamente, em grande escala, nas ETAs, estações de tratamento de água. Naturalmente, quanto mais particulação contém em suspensão na água, maior é a quantidade de hidróxido de sódio e sulfato de alumínio que será necessário para tratar a água E é importante pontuar também que depois da floculação a água passa por filtragem, passa por tratamento muitas vezes com carvão ativado. Agora no Rio de Janeiro, devido à proliferação de uma alga que libera quantidades altas de geosmina, que é uma molécula que produz um odor desagradável, fétido para seres humanos na água, mas que atrai o mosquito da dengue, que é uma curiosidade tétrica dessa história toda. É preciso usar carvão ativado para remover esses odores. Não necessariamente se utiliza carvão ativado aqui. Aqui só por cuidado, por capricho, nós vamos medir o pH. Este é um pH-metro de mesa. Nós vamos medir o pH dessa solução. Vejam que ficou uma solução totalmente homogênea, né? Desaparece, fica com cor de água. Ou seja, nem tudo que parece água é água. Né? Aqui nós temos uma solução de hidróxido de sódio, cujo pH, vou mostrar para vocês, tá? Cujo pH é 13,2. Ou seja, é quase o topo da escala de pH. O pH, a escala é de 0,4 a 14. Então, imaginem só que perigo seria consumir um líquido com pH. Vou lavar aqui o meu eletrodo do pH-metro. Ele não pode ser guardado com resquícios da solução na qual ele foi introduzido. Então eu lavo ele com água destilada. Dá para ver? Ele é extremamente sensível, é um vidro com a sensibilidade de uma casca de ovo, né, do pH-metro de mesa. Então, vamos deixá-lo de lado. Minha bancada está cada vez menor. Aqui. Muito bem. A minha eletrofloculação não está dando certo, porque eu não tenho anilina. Mas eu chegarei lá. Assim que nós terminarmos o distanciamento social, eu vou atrás de anilina. Ou então aqui deixo de lado a minha solução grosseira de hidróxido de sódio. Agora eu vou preparar uma solução de água barrenta. Então eu já coloquei aqui uma colher medida de terra preta do jardim e vou colocar água destilada também. Aliás, vamos deixar aqui e vamos colocar 200 ml de água destilada deste copo de Becker. Porque aqui também por capricho, né? Se eu coloco 200 ml de água no Becker, no qual já tem a terra, eu não terei 200 ml de água, porque ele vai, a densidade da terra vai fazer com que o nível chegue no 200, então eu vou ter 190 e poucos. É uma questão de rigor e de metodologia. Então, agora sim, 200 ml de água barrenta.
Vamos misturar com outro bastão de vidro. Se eu achar o bastão de vidro. De onde é essa água barrenta? Essa água barrenta, ela vem de qualquer rio, de qualquer lagoa, de qualquer manancial no qual haja, por exemplo, uma agricultura predatória, na qual ocorre a destruição da mata ciliar, e então as cabeceiras dos rios começam a se erodir, e essa erosão aporta uma quantidade gigantesca de sedimento. Ou não, nem tanto a agricultura, mas também muito a pecuária, faz a remoção dessa mata ciliar, ou a urbanização desorganizada, ou a industrialização mal fiscalizada, e este excesso de barro vai demandar das estações de tratamento de água um aporte muito maior de substâncias químicas para tratar essa água. O que ocorre em algumas cidades. Algumas cidades, a água do manancial ela vem tão, não sei se é correto dizer contaminada, mas ela muitas vezes vem contaminada. Né? Já foi dito em algumas cidades que as estações de tratamento de água do manancial são praticamente estações de tratamento de esgoto, porque o esgoto é arrojado no manancial, o que é um contrassenso, né, que acredito que nem no medioevo se fazia coisa dessa burrice, dessa monta. Mas enfim, agora vamos colocar 2 gramas de sulfato de alumínio direto na solução de água barrenta. Então, de novo aqui na minha balancinha, zerei em gramas, coloco o meu vidro de relógio, coloco outro vidro de relógio, ele tem 24 gramas, então eu taro, aí temos o vidrinho tarado, 0 gramas, coloco aqui então uma porção de sulfato de alumínio, continua zerado, não chegou a 1 grama ainda. Dois gramas. Só confirmar. Tinha 23, tem que estar com 25 agora. Ih, botei demais, 29. É que ela não é muito sensível e a nossa balança de precisão está em manutenção. Preciso de 25. Deu, 25. Então, agora eu coloco os meus 2 gramas de sulfato de alumínio na minha água barrenta. Eu acho que eu vou pegar um becker um pouco maior. A primeira coisa que eu vou fazer é impedir um espirro. Com licença. Aconteça o que acontecer, não espirre em cima do experimento. Limpar a minha balancinha, vou colocá-la aqui. E vou pegar um becker um pouco maior. Muito bem. Então aqui neste becker de 1 litro, eu coloco... Não, esse becker de 1 litro não vai dar certo. Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos usar essa garrafa aqui. Como este é um experimento que não é para ser reproduzido em casa, que já passa dos 15 minutos, vai ser um pouco mais longo do que o recomendado, mas enfim, quem quiser me acompanhar. Vou primeiro colocar aqui no becker
com a água barrenta os 2 gramas de sulfato de alumínio. Misturo bem. Não tem como ver se está dissolvendo, né? E vou despejar aqui na garrafinha para uma melhor visualização. Não que precise ser assim, ou que esteja assim no protocolo. Eu vou completar com um pouco mais de água destilada. Para questão de visualização, né? Porque esse é um experimento demonstrativo. Então aqui temos 400 ml de água barrenta. Agora, gradativamente, eu vou colocando a água com hidróxido de sódio, lentamente, e o hidróxido de sódio reage com sulfato de alumínio, formando hidróxido de alumínio. Esse hidróxido de alumínio vai produzir uma substância gelatinosa, gera micelas, e essas micelas vão atrair as partículas de terra para a sua estrutura. Quer dizer, ela tem uma... Ó, já se formou. É rápido o processo. Eu vou erguer um pouco isso aqui. Deixa eu ver o que é. Olha só. Essas micelas vão produzir flocos, e estes flocos são pesados. Então, por gravidade, eles vão decantar. Fisicamente, eles decantam. E depois a água pode ser filtrada. O experimento de eletrofloculação, que é um experimento descritivo, pode até vir a ser investigativo, é bacana porque pode ser feito em casa, porque não envolve o hidróxido de sódio. E ele faz a mesma coisa, mas ele produz hidróxido de ferro, do ferro do prego. E esse hidróxido de ferro vai formar os flocos que vão fazer decantar nós vamos observar. Claro que agora turbilhonou bastante a solução. Deixa eu pegar uma lanterninha aqui. Vou ligar a iluminação nova do laboratório. Vou ter que sair de cena. Um instante. Fiat Lux. Não sei se mudou muito devido ao horário. Bom, aqui o que eu vejo são grumos de hidróxido de alumínio que atraíram as partículas de terra, e já podemos ver que há uma formação de 2 fases. Aqui já temos uma fase mais pesada, com o barro decantando, e rapidamente está ocorrendo a decantação dos flocos de hidróxido de alumínio com, com as partículas de terra. Então este é um tratamento químico que se dá na água, em vários lugares do mundo, em muitos lugares do mundo. É um tratamento eficaz, mas que altera o pH da água, altera um pouco a fórmula da água, vem resíduos de sulfato de alumínio na água. Não é o ideal. Quanto menos for necessário utilizar esse tratamento de água, melhor, porque mais pura vem a água. Claro que é preciso clorar, é preciso fluoretar, é preciso fazer todo o tratamento da água, mas de acordo com a qualidade da água que vem do manancial, a carga de químicos que vai ser colocada na água é menor ou maior. Então, agora já dá para ver, está bem mais limpo, é bem rápido o processo.
Faz alguma diferença. Então eu vou aguardar mais alguns minutos. Vou botar aqui no meu timer para encerrarmos o vídeo. A eletrofloculação, o que acontece aqui? Eu preciso fazer... Eu já fiz esse experimento às vezes e funcionou. Mas o que ocorreu aqui é que eu não tenho o corante adequado para mostrar que ocorre a eletrofloculação. Então estou fazendo alguns testes. Depois eu vou testar para ver se funciona, se o hidróxido de ferro também forma grumos para baixar na água barrenta, já que o corante que eu tenho não tem funcionado. Eu vou postar depois uma foto do experimento de eletrofloculação que deu certo. Olha só, já baixou consideravelmente. Depois, né, claro que essa água está com pH alterado. Aqui eu não fiz um experimento controlando as quantidades, é um experimento com um caráter muito mais qualitativo do que quantitativo para demonstrar o fenômeno. Mas, mesmo assim, a água que vem tratada, muitas vezes ela tem um pH alterado. E cada cidade, dependendo do manancial e do tipo de tratamento que é empreendido, terá um pH diferente. A água terá um pH diferente. Muitas vezes a água tem mais dureza de carbonatos, né, dureza cálcica. Então, alguém já deve ter ido a alguma cidade, se ensaboou no banho, e a sensação depois é que o sabão não sai, né, porque ele forma grumos e o sabão não consegue fazer o efeito da anfifilia, que é ou anfipatia, que é a cauda do sabão, tem a cabeça fosfórica que tem afinidade com a água e a cauda carbônica que tem afinidade com a gordura, os lipídios, né? Então, se há uma alta dureza cálcica, não ocorre a formação da espuma e o sabão não faz o efeito que ele tem que fazer. E aí, eu fui numa cidade, eu me lembro uma vez, eu fui a Santa Cruz do Sul, depois do banho parecia que o sabão não saía, o sabonete não saía do corpo, eu pensei, bom, essa água é uma água dura. Então aqui já se passaram 5 minutos, e vimos aqui um processo de decantação devido à floculação que ocorreu pela introdução de sulfato de alumínio que se associa ao hidróxido de sódio, formando hidróxido de alumínio, que atrai as partículas de terra, decanta e, então, eu tenho um processo de floculação. Em breve prepararei uma telelição sobre eletrofloculação, que é um experimento que pode ser feito em casa. Este experimento não pode ser feito em casa, não deve ser feito em casa, porque há o risco devido à corrosividade do hidróxido de sódio, mas é um experimento interessante e que demonstra como a água que nós consumimos é tratada. Por isso que a gente até pode consumir a água filtrada da torneira, a água da torneira, mas ela deve ser filtrada porque muitas vezes ela vem com alguns resíduos. E já sabemos que um dos melhores filtros que existem é o bom e velho filtro de barro, que além de tudo produz uma água super gostosa de ser consumida. Então vamos continuar falando mais sobre água nos próximos vídeos. Por hora era o que tínhamos. Muito obrigado e até a próxima telelição com o professor de Barcelos.